Vamos a mais uma mensagem. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Essa linha reflexiva diz respeito a um momento do ministério de Jesus, no qual ele estava de saída da cidade de Jericó e, ao passar por certo ponto da cidade, acompanhado de grande multidão, havia 2 cegos assentados junto ao caminho, por onde Jesus passava. Eles, ao ouvir que era o Senhor Jesus quem estava a passar por ali, começaram a clamar insistentemente, gritar por misericórdia, pedindo compaixão da situação em que eles se encontravam. Cegos e, obviamente, dependendo em tudo da ajuda e do favor das pessoas. Jesus prontamente correspondeu aos anseios daquelas pessoas, curando-as, e passaram a seguir Jesus caminho afora. Para se entender a palavra de Deus e obter seus benefícios para a nossa vida, devemos proceder sempre fazendo comparações das situações concretamente vividas nos tempos bíblicos com as representações dessas situações no campo espiritual da nossa vida. As passagens textuais das histórias bíblicas, vividas no Antigo e no Novo Testamento, são, portanto, para nós, alegorias ou figuras para entendermos o que aconteceria conosco e com nossa vida espiritual se nós agíssemos ou nos comportássemos de maneira semelhante às encontradas ao longo das Sagradas Escrituras. Se iríamos atrair bênção ou iríamos atrair maldição sobre nós, adotando essa ou aquela atitude, seguindo esse ou aquele conselho bíblico, etc. No presente texto, referente aos cegos de Jericó, não é diferente. Eles eram cegos e estavam à beira do caminho do Senhor. Interessante que tal situação expõe alegoricamente exatamente como nos encontrávamos antes de ouvirmos e crermos em Jesus, completamente cegos espiritualmente. Mas, ao ouvirmos a palavra do Senhor e crermos nele, os nossos olhos se abriram para o conhecimento verdadeiro das coisas espirituais, do entendimento da verdade da vida após a morte e de Deus. A condição de cegueira deles não os impediu, no entanto, ao longo da sua vida, de obter conhecimento sobre as Escrituras, na qual ensinava a respeito da vida do Cristo Salvador, da vinda dele. Prova disso é que eles clamaram, mostrando conhecimento sobre a genealogia e a realeza de Jesus, chamando-o corretamente de filho de Davi, isto é, da descendência do rei Davi, filho do rei, filho de rei, herdeiro do trono de Israel. Os cegos já haviam entendido e considerado pelas Escrituras Sagradas que alguém leu para eles, mais até do que aquela multidão que acompanhava Jesus, que este era não só o rei que havia de vir, mas era o próprio Cristo em pessoa, o que chamou bastante a atenção de Jesus para eles, na direção deles. Você quer atrair a atenção misericordiosa de Deus para você em relação à salvação da alma e também em prol de alguma bênção material que você esteja necessitando muito? Então, busque conhecimento de Deus nas Sagradas Escrituras e, como os cegos fizeram, não desperdice a única oportunidade que você tem de se aproximar do Senhor Jesus, o Cristo Salvador da sua alma, enquanto sua vida não passou ainda. Jesus estava passando e talvez nunca mais retornaria à cidade de Jericó. Era a oportunidade de ouro para aquelas pessoas. Jesus é a vida que estava passando para aqueles cegos. Nossa vida neste mundo também está passando, se findando, dia após dia, a exemplo da passagem de Jesus por ali. E a oportunidade que temos é essa, de nos apegarmos a Cristo. Pois depois que a vida passar, depois que morrermos, não haverá mais chance alguma. Seria condenação na certa. Deus nos livre. Estejam certos de que não existe purgatório, tá? Como afirma a enganadora Igreja Católica, meretriz do pecado.
Assim, aqueles cegos tomaram 3 atitudes que mudaram completamente a vida deles. A primeira foi de ouvir e conhecer a palavra do Senhor, quando a pregaram para eles ao longo de suas vidas até então. Ou seja, a primeira atitude é dar ouvidos à palavra de Deus, que é o que você está fazendo agora ao ouvir, assistir esse vídeo. A segunda foi uma atitude de fé. Quando ouviram que aquele de quem tanto as Escrituras falavam estava passando por ali, eles creram, pois clamaram sem parar a Jesus, mesmo recebendo críticas da multidão que o acompanhava. Ou seja, a segunda atitude foi crer em Jesus. Creiamos em Jesus sem nos importarmos com as críticas de terceiros. A terceira atitude foi a que deu início efetivamente ao processo da salvação deles, como conclui o texto bíblico mais à frente, quando diz assim: recuperaram a vista e o foram seguindo. Ou seja, a terceira atitude é o exercício da nossa fé em Jesus, é o processo, é a caminhada em si, a mudança de vida, a conversão a Cristo, o novo nascimento. A palavra de Deus, como disse o salmista no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando a ouvimos ou a lemos, os nossos olhos se abrem para Deus. Passamos a nos preocupar em aprender mais sobre os ensinamentos bíblicos. Passamos a seguir Jesus pelo caminho vivo que se nos abriu dentro da nossa mente, rumo ao céu, durante o restinho de dias que ainda temos sobre a terra. A exemplo de quando aqueles cegos ouviram a voz de Jesus. Eles passaram a enxergar e imediatamente se puseram a caminhar junto com Jesus para provavelmente saírem, inclusive, de Jericó. Jesus saía de Jericó. E Jericó representa o mundo para nós, pois aquela cidade foi duplamente amaldiçoada por Deus durante o período do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que o mundo inteiro está posto no maligno, ou seja, repleto de maldições. Uma verdadeira Jericó espiritual. Concluindo, a nossa vida está passando. Todo dia morremos um pouquinho. E o passar desta vida é como o passar de Jesus diante de nós. Pois ele é a oportunidade de continuidade da vida. Como ele próprio afirma no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é, portanto, a garantia de vida após a morte que não podemos perder, desperdiçar neste momento, para que nossa vida não acabe com a morte do nosso corpo físico, mas nos seja soprado nas nossas narinas espirituais o fôlego da vida eterna de Cristo, para que alcancemos imortalidade e sejamos indestrutíveis para todo o sempre. E amém, né? Deus abençoe a todos. A tua palavra é tesouro escondido que alguém encontrou. Mistérios selados que o Espírito Santo a nós revelou. A tua palavra é trigo guardado, malhado no lagar de Deus, nosso pão do céu. Bendita palavra que cura e salva a quem nela crê.